Fala galera, estamos começando agora mais um podcast Cristo no Flow, o podcast cristão que chegou para edificar a sua vida. E primeiramente, eu quero agradecer aos meus amigos mais uma vez por ter me dado a oportunidade e a honra de estar participando dessa bancada de entrevistadores. Hoje a gente vai estar tratando de um assunto muito importante. A gente chegou em outubro, né? E é o famoso Outubro Rosa, essa campanha de prevenção contra o câncer do colo de útero, o câncer de mama. E a gente vai estar falando aqui hoje com a Carol. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês um pouquinho de como essa campanha entrou aqui no Brasil. O movimento começou no início dos anos 90, com a distribuição de laços cor-de-rosa lá nos Estados Unidos. O laço cor-de-rosa tornou um símbolo internacional da prevenção contra o câncer de mama, sendo usado em eventos e campanhas de conscientização. A campanha chegou aqui no Brasil em 2022, lá em São Paulo, e depois ela foi se espalhando e se popularizou em 2018. Com o tempo, o Outubro Rosa deixou de focar apenas no câncer de mama e passou a englobar o enfrentamento de outros tipos de câncer, como o câncer de colo do útero. E a gente vai estar falando aqui hoje com a Carol, uma guerreira que vai nos contar um pouco de como foi a batalha dela com o câncer, né, Carol? Sim, E aí, Carol, paz do Senhor. a paz. Fala pra gente, Carol, quem é a Carol? Quem foi a Carol antes do câncer? Olha, boa noite. Muito obrigada pelo convite. A Carol era uma pessoa completamente diferente da Carol de hoje. A Carol antes era uma pessoa que não via, deixa eu ver, não via perigo, não via maldade, não via risco, via só queria ver o lado bom dentro do que proporcionava a vida para ela. Era uma pessoa muito, muito alegre, mãe de 2 filhos, do Caio e da Alice, uma menina de família que trabalhava para conseguir e ainda continua desse jeito ainda. Então, Carol, e como você descobriu o câncer? E qual foi os sintomas que você sentiu? Teve algum sintoma? Sintomas não. Eu fui fazer um exame normal, que é o preventivo, que eu aconselho a todas a fazer, porque Importante. esse é o primordial para a descoberta do câncer do colo do útero mesmo. E foi com ele que eu descobri. Foi através de um exame, de um preventivo normal, que eu já vi que o exame veio com uma normalidade mesmo. Conta um pouquinho pra gente de como foi esse dia que você descobriu o câncer, como que foi pra você, qual que foi a sua sensação, como que eles chegaram e falaram pra você isso? Olha, eu descobri, eu fiz esse preventivo, né? E quando eu fui pegar o resultado desse preventivo, eles me falaram que tinha uma normalidade e que iam me encaminhar para fazer uma biópsia. E dentro disso, gente, eu sou uma pessoa muito pessimista. Eu sempre espero o pior de tudo. Eu falei assim, gente, esse trem vai dar, vai acontecer alguma coisa. Só que dentro disso eu ainda falava assim, Senhor, não vai deixar acontecer comigo, porque eu tenho 2 filhos e tudo bem. Fui e marcaram a minha biópsia para eu fazer a minha biópsia. Marcaram, isso foi no final de. Eu tive o resultado em novembro e da normalidade. E marcaram a biópsia para março. Que ano que foi A isso? biópsia, o preventivo foi em 2021 Uhum. e a biópsia foi em 2022. Aí eu fiz a biópsia e um mês, pouquinho depois, eles me ligaram e foram atrás de mim, tiveram uma dificuldade para conseguir falar comigo e para eu ir lá para pegar o resultado mesmo, que infelizmente tinha dado maligno mesmo, o câncer que eu tava no colo do útero mesmo. Isso. E aí, no dia que você descobriu, como é que foi? Você foi lá no médico, eles te passaram o resultado, pegou. Como que o médico chegou pra você e falou pra você que você tinha? Foi no dia do meu aniversário de 30 anos, dia 9 de maio. Nossa. E, gente, eu sou uma pessoa que ama aniversários.
Eu achei que que eu iria pegar esse resultado e ia dar Era o tudo seu certo. presente, né? Isso, e que eu já tava. Não, e eu já tava preparando uma festa pro meu aniversário de 30 anos. No- 30 anos pra uma mulher é uma É, virada de eu também chave. comemorei demais. Eu também amo aniversário. Comemorei demais meus 30 E anos. nesse dia, meu pai trabalhava viajando e ele chegou de viagem. Eu falei, seu pai, eu preciso ir lá pegar o resultado do meu exame. Aí ele, eu vou lá com você. Aí eu falei com ele assim, ó, vou deixar o Caio e a Alice com a minha avó. E vamos lá nós dois. Aí os meninos chorou, eu quero ir com você, mamãe, eu quero ir com você. Eu falei assim, então vão todo mundo. Nós fomos. E o E seu eu pensamento era: vou lá chegar. pegar meu exame e tá tranquilo, vou embora pra casa, terminar de organizar minha festa. Cheguei lá, o médico me chamou, porque como ainda estava no final dos resquícios da Covid, então meu pai não poderia entrar com as duas crianças. Aí meu pai teve que ficar lá fora com o Caio e com a Alice. Aí eu tive que entrar sozinha. Na hora que eu entrei, eu já tava sentindo uma tensão do médico. Ele falou pra mim sentar, eu sentei. Ele me parabenizou pelo meu aniversário e falou comigo assim: "Eu não tenho uma notícia muito boa pra te dar". Aí eu, sabe quando você sente assim, você fala assim: "Nossa, o trem pior do que eu pensava". Sua biópsia saiu e deu que você tá com câncer mesmo, e é maligno, e eu já vou te encaminhar agora pra oncologia. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Ele não. Não, ele não teve cuidado nenhum pra falar. Nossa. Aí eu tive a sensação que eu saí mesmo do meu corpo. Tive a sensação que eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Porque a única coisa que eu pensei, principalmente a gente que é mãe, eu pensei assim, Senhor, o que eu vou fazer com o Caio e com a Alice? Meus Como que eu filhos. vou fazer com os meus filhos? Hum. Aí eu tive a sensação que eu não tava no meu corpo, que eu fui fazendo tudo no automático depois que ele me falou isso, me encaminhou para uma sala, falou que era para mim esperar lá, que vinham vir outras pessoas, um assistente social para conversar comigo, para me passar uma lista de documentos que eu já precisava ir, que o mais rápido possível na Secretaria de Saúde, para dar início a esse tratamento, para saber o que ia acontecer. E Não te falou o motivo? nada. Nada. Nada, Não explicou nada. só falou isso e que o mais rápido possível, que era pra mim, se eu pudesse ir no mesmo dia na Secretaria de Saúde, já pra eles me encaminharem ao hospital que eu ia começar a fazer o tratamento. E assim que você saiu da sala com essa notícia, como é que foi? Quando eu saí da sala, eu ainda tava parecendo que eu tava pisando em nuvens, que eu ainda não tava Caiu em a mim. ficha, né? Aí, quando eu saí do centro de especialidades, onde eu fiz, eu tinha esquecido completamente que meu pai e meus filhos estavam na porta. Eu saí, desci e virei à direita e eles estavam à esquerda. Quando eu virei à direita, os meus filhos me gritaram: Ô mãe, ali eu tive a certeza que eu tava com câncer. Nossa. Ali que veio quando você fala assim: o que eu vou fazer com eles agora? Porque quem vai cuidar deles? Sabe? Aí eu pensei assim, Senhor, só me dá força para eles não sentirem o que eu tô sentindo. Aí meu pai chegou perto de mim e perguntou assim, tá tudo bem, filha? Eu falei assim, pai, deu ruim. Eu tô com câncer mesmo. Aí meu pai falou assim, não, fica calma. Meu pai, muito otimista. E eu completamente diferente dele. Ele, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E você não tá sozinha, eu tô aqui. Olha, não fica assim não, a gente vai passar. Só palavras de otimismo e eu me sentindo, eu não sei se eu me sentia pior. Quanto mais ele tentava me alegrar, mais eu falava assim, Senhor, ele também tá sofrendo. Que eu falei assim, Senhor, eu tô pensando nos meus filhos, mas ele também tá vendo a filha dele sofrer. É. Aí, nessa hora, começou a agir de Deus mesmo na minha vida. Naquele momento, passou uma caminhonete e parou. E perguntou, desceu um senhor da caminhonete, falou com meu pai assim, tá tudo bem com ela? Meu pai falou assim, não, é porque ela pegou um resultado agora, que ela tá doente, que ela tá com câncer. E esse pastor falou assim, eu posso fazer uma oração por ela? Aí meu pai, pode sim. Aí ele começou a orar, foi orando, e cada vez que ele falava, parecia que acalentava
Eu parava de chorar, eu ia conseguindo respirar, o meu ar ia voltando. E ele falou essa seguinte frase para mim. Ele não vai te livrar do vale da sombra da morte. Mas ele vai estar lá juntinho de você. Então, pode ficar tranquila que ele não vai desamparar você. E aquilo ali eu peguei para mim mesmo. Peguei e falei assim, Senhor, se o Senhor é o Deus que eu sirvo e que eu acredito que o Senhor vai fazer alguma coisa boa para mim. Eu aceito que eu vou passar pelo processo. Mas eu sei que eu vou ter a minha cura. Você sabia que ele estava com você, né? Ali, só ali. Depois que aquele pastor parou e me falou. Porque até então eu estava completamente desacreditada. E Deus agiu rápido, né? Porque foi no mesmo dia que você descobriu. Na mesma hora. Ele mostrou que ele estava com você. Não passou 20 minutos. Foi do tempo que eu saí da sala do médico até chegar no passeio mesmo. Foi o tempo que ele chegou. E que veio o meu acalento. Amém. Nossa. E como foi o tratamento para você e para sua família? Depois da descoberta, como é que foi para você contar pro restante da família? E qual que foi a reação deles mediante o seu tratamento? Olha, a minha família é uma pessoa. Nós somos muito unidos, muito mesmo. É até difícil uma pessoa de fora tentar entender o que é nossa família. É um pelo outro completamente. Nesse dia, meu pai não conseguiu ir trabalhar, pediu folga no dia do meu aniversário. E o Bruno, que é meu marido, na época ele era meu namorado. E nesse dia ele não pôde ir comigo pegar o resultado. Só que ele comprou um bolo e levou para minha casa de manhã. E quando ele chegou, ele levou o bolo e o Caio e a Alice estavam brincando lá. Meu pai estava em casa comigo. E ele chegou e foi a segunda pessoa que eu falei, depois do meu pai. Ele ficou do meu lado em tudo que você pensar. Aí, nesse dia, eu me resguardei, fiquei em casa. Não quis conversar com ninguém para eu assimilar o que estava acontecendo. Sim. No dia seguinte, que eu falei assim, meu pai falou assim, filha, nós precisamos ir na Secretaria de Saúde, que a gente precisa dar o passo que o médico falou. Eu falei assim, não, pai, então vamos. E aí, nessa situação, cada segundo conta. Cada segundo conta. É muito importante, né? Procurar o mais rápido possível. Assim que já tiver o diagnóstico, já procurar o mais rápido possível a ajuda, porque cada minuto é importante. Cada minuto é importante. E aí na segunda-feira eu me resguardei. Aí na terça-feira de manhã, eu falei assim, eu vou precisar da ajuda deles. Por conta do Caio e da Alice. Eu vou precisar das minhas irmãs e da minha mãe. Dos meus irmãos. Aí eu fui, na hora que eu tava a caminho da Secretaria de Saúde, eu mandei uma foto pra minha irmã mais velha, pra Kelly. Ela só falou comigo assim, não faz isso comigo não. Eu imagino que, porque ela sempre foi uma mãezona pra gente, sabe? Que ela é a irmã mais velha, eu acho que tudo que é irmã mais velha tem um cuidado com os irmãos mais novos. Eu também sou irmã mais velha. Qualquer situação, a gente já fica desesperado querendo ajudar. Por isso que eu até mandei pra ela primeiro, sabe? Porque eu falei assim, ela tava comigo e fica comigo em tudo, então eu preciso dividir porque eu preciso de ajuda. Não sei como falar com o restante, então ela vai me ajudar. Sim. Ela já mandou mensagem pra minha outra irmã, pra Carla. A Carla, ela ficou desolada. Ela começou a me ligar, vem pra cá, eu quero te ver, a gente vem aqui no meu emprego, onde ela trabalhava. Aí eu e meu pai, nós fomos lá antes de ir pra Secretaria de Saúde. Na hora que ela me viu, ela começou a chorar e falou assim, a gente vai procurar outro médico, esse médico tá errado. Eu falei assim, irmã, já teve 2 exames. Eu tive o preventivo e a biópsia. Já tá assim, já é. Não, a gente vai pagar uma consulta particular, eu não aceito isso, eu não aceito. Eu falei assim, não, vamos fazer devagar. Vamos primeiro na Secretaria de Saúde, que eu preciso ir, depois a gente olha isso. E eu precisava de uns documentos que estavam na casa da minha mãe. E meu irmão mais velho estava lá. Minha mãe não estava em casa no dia. Aí eu entrei, a Carla ainda estava chorando demais, porque todo mundo pensou o quê? No Caio e na Alice. Verdade. Quanto que eles iam. Isso. E a minha irmã, nossa, desolada. Meu irmão, aí eu peguei os documentos e fui.
consegui resolver, graças a Deus. Aí falou assim, ó, ainda bem que você já veio, que essa semana mesmo, a gente já vai entrar em contato com você, lá na Secretaria de Saúde. Minha mãe, meu irmão vai lá e conta pra minha mãe. Liga pra Carol e pra Carla, porque elas chegaram aqui chorando. Aí minha mãe vai e me liga. Seu irmão, então, não sabia Não sabia. ainda. Vocês Eu não tinha tinham contado pra ele ainda, não. Aí, ligou pra Carla. Minha mãe ligou pra Carla. Carla, o que tá acontecendo? E a Carla, sem querer falar, só que ela falou assim, não. Aí a Carla começou a chorar, e minha mãe, o que tá acontecendo com a Carol? Que aí minha mãe já falou que era comigo. Coisa de mãe. Mãe sabe. Não sei sabe. como, mas a gente sabe. Mãe sabe. Aí minha mãe me ligou e falou, ela ligava pra mim e falava assim, você vai vir morar comigo. E desligava o telefone. Me ligava de novo. Mas nesse momento, quem contou foi a Carla? Foi a Carla. Eu não tive força pra contar pra minha mãe. Aí assim que a Carla contou, sua mãe te ligou? Começou a me ligar. Nossa. Aí ela, você vai vir morar comigo. Eu vou cuidar de você. E desligava o telefone. Aí ela ligava de novo. Pelo amor de Deus. Ela não tava conseguindo falar. Ela não conseguia falar comigo. Chorando. E chorava desolada mesmo, completamente. Aí, desesperada, eu liguei pra ela de vídeo e falei assim, mãe, olha pra mim. Ainda é eu, olha pra mim. Não chora, não. Eu só vou precisar de você, mas não chora. Nossa, exato. Eu tô aqui, eu ainda, vai dar tudo certo. E nisso tudo eu tive que cancelar minha festa. E nada acalenta uma mãe num momento desse. Aí no outro dia eu tive que ir lá na casa dela, porque isso já era de noite já. Aí no dia seguinte eu fui na casa dela e ela só não parava de chorar. E ela chorava, ela me olhava, ela chorava. Se eu fosse embora, ela chorava. Tudo ela chorava. Nossa. E me ligava toda hora. Você tá bem? O que você tem? Você tá sentindo alguma coisa? Sempre assim. Minha família inteira foi primordial. E a gente comentou isso antes de começar. A família, ela é muito importante, né, Carol? Demais. Muito importante. O apoio da família nesse momento, com um diagnóstico desse, é muito importante. Porque a pessoa que tem o câncer, hoje, graças a Deus, eles têm uma forma de cuidar diferente. Mas só de ouvir essa palavra é um peso muito grande. Um peso muito grande, porque você sabe que vai começar um tratamento, que esse tratamento é muito invasivo, né? Ele é muito forte. E a família, ela é fundamental nesse processo. Demais. Outra pergunta que eu queria fazer para você é: você pensou que não iria conseguir? Sim. Sim, porque aí entra no pessimismo. Eu sempre espero o pior de qualquer situação. Eu tinha o meu cabelo, eu gosto muito de cabelo grande. E o meu cabelo ainda era maior do que esse agora. Eu fui lá e quis mudar a cor do meu cabelo, porque eu já, antes de ter consulta no médico, eu já falei assim, não, eu preciso mudar a cor do meu cabelo, eu vou cortar meu cabelo, porque eu vou fazer quimioterapia e eu vou precisar, meu cabelo vai cair. Antes de começar o processo, você já começou a pensar em tudo que poderia dar errado. Tudo poderia que dar errado. Eu já estava me preparando pro pior. Eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Não tinha. E outra pergunta também, você já era cristã? Olha, você, poderia até ser cristã, mas você era uma cristã que praticava? Não era. Eu era cristã e eu sempre gostei, porque a família do meu pai, ela sempre foi voltada pro evangelho. Então eu sempre me senti muito bem. Só que não era praticante, não era convertida, não era batizada, não participava de nenhuma igreja, nenhuma. Por isso que eu falo que o escolhido é escolhido mesmo, né? Escolhido. Porque desde o primeiro momento, mesmo você não estando praticando a sua fé, Deus, ele começou a falar com você desde o primeiro instante do diagnóstico. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Nossa. Ele é maravilhoso. Demais. Uhum. E aí você falou que você era muito pessimista, né? Você pensou que não ia dar certo. Uhum. E tudo estava acontecendo para que isso não acontecesse. Para que, na verdade, não desse certo mesmo. Certo. Uhum. Como ficou sua fé em Deus durante esse processo? Como que foi? Durante todo o seu tratamento? Se você acha que isso impulsionou sua fé? Olha, impulsionou porque toda vez que eu começava a ficar mal, começava a sentir dores, que depois de um certo tempo foram aumentando, aí eu comecei a ter uns sintomas de cólicas, sangramentos fora de período.
dores bem fortes Você chegou mesmo. a começar a quimio, então, a quimioterapia? Não, eu não fiz quimioterapia. Você não fez? Não precisei. O que começou que você viu que estava vendo os sintomas? Foi a doença mesmo se manifestando. Ela começou a manifestar. Comecei a sentir muita cólica. Muita cólica. Comecei a ter sangramento fora do período menstrual mesmo. E começou a oscilação de humor foi muito pior do que uma TPM normal. E eles chegaram a falar pra você como que foi que você contraiu o vírus ou que diagnosticou essa doença? Não, não. Só me falaram que, como eu fiquei um tempo em um relacionamento só, Uhum. poderia não ser por HPV. Só que poderia ser uma predisposição genética e Sim. que aflorou depois de um certo tempo. Que podia estar incubado o vírus e que aflorou depois de um certo tempo. Só isso que me falaram. E aí você acredita que seja genético porque você era casada, né? Isso. Há bastante tempo. E outra porque sua família também já teve pessoas que deram câncer, né? Isso mesmo. Então aí deu a entender que já era genético. Eu falo isso porque eu até contei pra você, eu também já contraí o vírus HPV. No meu caso, foi o vírus HPV mesmo. E quando eu contraí esse vírus, eu tive que fazer uma pequena cirurgia, porque o vírus HPV, ele dá uns pequenos hematomas, né? Na parte da nossa parte genital. E eles falaram isso pra mim, que poderia ser de alguma relação que eu tivesse tido. E na época, eu era cristã e eu orei ao Senhor, falei pro Senhor que eu não queria que isso agravasse, que gerasse uma doença, porque eles me falaram sobre o câncer do colo do útero e a importância de se cuidar depois disso. Aí, é por isso que eu cheguei a essa pergunta, porque é algo que pode gerar, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque é algo que pode gerar um câncer. E o câncer do colo do útero, ele é devastador, ele é um câncer muito forte, muito invasivo. E você falou que assim que você descobriu a doença começou a se manifestar. Isso. E aí, o que você sentiu? Qual que foi as dores que você sentiu? É uma cólica muito forte, um inchaço na parte da barriga mesmo, onde é localizado o útero mesmo, inchaço. Quando eu tinha relações também, doía demais, sangrava, era muito incômodo. A cólica era umas 15 dias, 20 dias no mês, sem parar. E hoje? Hoje, a Carol, depois que venceu, tem algum sintoma que você fala assim, ai, ainda sinto alguma dor por causa disso? Olha, hoje não mais. Muito, muito difícil, uma cólica, alguma coisa assim, mas é muito difícil. Assim que eu fiz a cirurgia, eu fiquei por um bom tempo sentindo muita cólica, umas câimbras na barriga muito, muito fortes, muito fortes. Só que o meu médico falou, Carol, é decorrente da cirurgia. Vai acontecer agora, mas com o passar do tempo vai amenizando, o seu corpo vai entendendo que não tem útero mais. Porque aquele estímulo que o cérebro dava... Então você chegou a retirar o útero, né? Cheguei. Mas qual que foi o motivo? O seu útero já estava totalmente tomado pelo câncer? Não. O que acontece? Antes eu tinha um pensamento seguinte, que a quimioterapia era o primeiro e a cirurgia era depois. Sim. Só que não é. Eu pensava o seguinte, que era desse jeito, só que a cirurgia é o primeiro passo deles. Porque quimioterapia, radioterapia é quando tem que diminuir o tumor para operar. Porque para você ter uma cura diante dos médicos, é só a retirada do órgão infectado. Então, quando a minha primeira consulta, depois que eu fui na Secretaria de Saúde, a primeira consulta foi na mesma semana que eu descobri na sexta-feira eu já estava no Hospital da Baleia na minha primeira consulta. Sim. Com oncologista, com ginecologista na parte de cirurgia. Eles falaram assim, eu vou pedir uma ressonância magnética para confirmar o tamanho da lesão, mas o seu tá bem no início e eu vou te encaminhar para cirurgia, para retirada total.
Aí eu fui e pensei até que estava muito além do que era mesmo. Sim. Pela retirada que eles pediram para retirar tudo. Eu falei assim, não, mas dentro da retirada vai ter alguma coisa a mais? Ele, não. Se a gente conseguir tirar e a gente vai fazer a biópsia depois de tudo que tira, pra gente ver se vai precisar fazer quimioterapia ou não. Mas com a cirurgia, você pode ter a cura, tirando o órgão infectado. Sim. Nossa. E conta pra gente como que foi que o milagre aconteceu na sua vida. O milagre, ele começou no sofrimento da minha mãe. Porque a minha mãe, na volta dela do trabalho, ela encontrou com uma amiga dentro do ônibus. E a amiga dela foi e falou assim, eu tô indo numa igreja evangélica, que o pastor lá, ele é muito usado por Deus. E ele é profeta mesmo, e ele cura os outros, Deus usa ele mesmo para curar. A minha mãe, assim que ela chegou em casa, ela me ligou, ela falou assim, vem aqui em casa agora. Era numa terça-feira. Amanhã vai ter um culto, 3 horas da tarde, na igreja. Você vai comigo? Eu falei assim, mãe, eu não vou. Não vou. Ela falou assim, você vai. Eu falei assim, eu não vou. E eu sou daquele tipo de pessoa, além de pessimista, eu ainda pensava o seguinte. Sabe aquele pastor que passava na mão na cabeça dos outros caía? Pra mim era tudo mentira. Tô te falando do jeito que Deus usa. Eu falo assim, mãe, eu não acredito que... Eu acredito que Deus me curou, mas eu não acredito que vai ser ali. Tipo assim, de um pastor falar, eu acredito que ele vai me curar. Mas eu tenho que passar pelo processo. Porque ele falou pra mim que ele não vai me livrar do vale, mas ele vai estar comigo. Então eu aceito o que ele falou comigo. Eu vou passar. Eu cortei o cabelo pra me já desprendendo dessas coisas assim. A minha mãe, pelo amor de Deus, vão comigo. Vão comigo. Se você não quiser fazer nada, só vai comigo lá. Eu falei assim, então vou. Na quarta-feira, 3 horas da tarde, nós fomos nessa igreja. Quando nós sentamos lá, o pastor foi e falou assim, hoje é culto de cura. Aí teve o culto todo, e no final falou assim, todo mundo que precisa de cura, vem aqui. Nossa. Aí minha mãe, vai lá, Carol, minha mãe já chorando. Eu falei assim, mãe, eu não vou. Vai lá, Carol, pelo amor de Deus. Eu falei assim, mãe, eu não vou. Aí ela começou a chorar mais ainda, eu falei assim, eu vou. Aí eu fui, subi lá. Devia ter umas 15 pessoas no altar. E falavam assim, eu tô com dor no pé, eu tô com dor na coluna, eu tô com dor na cabeça. Aí tinha até uma amiga nossa que foi com a gente na igreja, falou assim, eu tenho endometriose, eu sinto muita cólica. Na hora que o pastor chegou perto de mim, ele falou assim, o que você tem? Eu falei assim, eu tenho câncer no útero. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá bem? Eu falei assim, tô bem. Ele falou assim, você acredita que você vai sair daqui curada? Eu falei assim, acredito, mas não acreditava. Não acreditava. Eu acreditei que eu ia ser curada, mas não ia sair de lá curada. Aí ele começou a fazer oração de lá pra cá, dos outros da outra ponta, e eu tava na ponta direita do altar. Aí ele falou assim, eu posso fazer uma oração pra você? Eu falei assim, pode. Ele não encostou em mim. Ele foi fazendo a oração da minha barriga, do pé da minha barriga, e foi subindo. Ele não encostou. Ele não fez isso aqui em mim, ó. Ele só foi orando e foi subindo. Quando ele chegou a mão no rumo do meu peito, eu senti uma quentura tão grande, parecia que tinha uma bola de fogo dentro do meu peito, e eu comecei a tossir. Nossa, e eu fui tossindo, e eu só pensava assim, meu Deus, o que esse homem tá fazendo comigo? Pra você ver. Eu falava assim, Senhor, o que esse homem tá fazendo comigo? Eu não sei o que ele tá fazendo. E eu tossindo, e ele falou assim, fizeram macumba pra você. Que antes de te matar, ia te deixar feia em cima de uma cama. Você ia perder o seu cabelo, você ia perder a sua vaidade e você ia perder tudo. E na hora que ele terminou de falar isso, fui tossindo tanto que eu não tava gripada, não tava nada disso. Eu vomitei 2 bolas de sangue enorme na igreja. Enorme. Aí quando eu olhei pra baixo realmente assim, um processo de cura que ele fez ali. Dentro pra fora. De dentro pra fora. Eu vendo, eu não acreditei. Eu vendo aquilo ali, eu não acreditei mesmo, não acreditei.
E eu falei assim, Senhor, o que aconteceu comigo? Esse homem, ele não colocou a mão em mim. O que aconteceu comigo? Quando eu olhei para baixo, a minha mãe, ela já estava quase deitada no chão. O pastor falou assim, falou para as irmãs assim, que eu vomitei em cima de umas folhinhas, tipo guardanapo. Ele falou assim, pode mostrar para a igreja, porque ela foi curada. Nossa. Aí, ele mostrou para a igreja, minha mãe agradeceu, a minha mãe chorando. E eu saí de lá incrédula. No entanto, eu não contei para ninguém o que tinha acontecido. Eu contei para minha mãe sabia, contei para minhas 2 irmãs e só. Eu não contei nem pro meu namorado, que era o Bruno. Não contei. Porque eu não acreditava. Eu não acreditei que eu fui curada ali. Só que aí, minha mãe falou assim, aí o pastor, assim que terminou, ele falou comigo assim, antes de você fazer a cirurgia, faz um exame, porque você não tá doente mais. Aí eu, tá bom. Aí minha mãe, Carol, você vai fazer o exame? Eu, não. Tava marcada a cirurgia Tava já. marcada a cirurgia. Eu falei assim, mãe, eu acredito que Jesus me curou. Eu acredito nisso. Mas não foi ali. Só que não foi ali. Eu ainda Eu vou preciso ter fazer. que passar por tudo. E Tomé. Pior, porque aconteceu comigo e eu não acreditei. Aí ele foi e ela falou assim, ô Carol, faz o exame. Eu falei assim, não vou fazer exame não, porque eu já aceitei que eu vou ter que operar. Passou um mês, mais ou menos, e foi minha cirurgia. Aí eu fui, internei, e minha cirurgia estava marcada 8 horas da manhã. E o Bruno passou na minha casa, me buscou. Nós fomos pro hospital. Chegando lá, eles foram me internar 4 horas da tarde. Nossa. E eu falei assim, Senhor do céu, por que esse trem não acaba logo? E eu de jejum, e eu com fome. E eu falei assim, meu Deus, que hora que vai ser isso? Que hora que vai ser isso? Aí fiz a cirurgia. Fiquei não sei quantas horas, não sei exatamente quantas horas que eu fiquei na sala de cirurgia. Saí, como tudo normal, pós-operatório, fui pra casa da minha mãe. O Bruno ficou comigo. Minhas irmãs ficaram comigo. Meu pai, a minha mãe ficou Mais com os uma vez meninos pra mim. né? A Apoiando família 100%. 100%. Eu não vivi aquilo sozinha. Foi a família que viveu, sabe? E quando passou o pós-operatório, e todo mundo que tem câncer, quando você faz uma cirurgia para tirar, você tem que fazer a biópsia do que foi tirado. Sim. Eu não sabia, para saber qual que é o tratamento que vai ser feito. Então eles fizeram uma biópsia do seu útero, De no tudo caso. que eles tiraram, de tudo. O meu útero, ele não era, o útero, ele não estava todo tomado, não. Era bem inicial mesmo. Até eles não chegaram a tirar 100%. Não, o útero tiraram. Eles tiraram, a margem deles é tão entendi. assim, que é tão complexa que, além deles tirarem o útero, eles tiraram o útero, as minhas trompas e um ovário. Eu tenho só um ovário agora. Pra ainda ter hormônio, pra não ficar completamente sem fazer, tipo, na menopausa, mais ou menos assim, sabe? Sim. Então, eu permaneci com um ovário só. Mas tiraram tudo. Tiraram o útero, trompa, Nossa. tudo. E aí, desse pedaço que foi prejudicado, eles tiraram para fazer biópsia, né? Isso. Eles fizeram biópsia de tudo que eles tiraram. Tanto Sim. do ovário, quanto das trompas, do útero. Principalmente a parte que estava lesionada. Ah, sim. E antes disso, quando eu fui na primeira consulta lá, eles me passaram uma ressonância magnética. E ela constatou que eu tava com câncer mesmo, maligno. Antes da cirurgia. E antes da cirurgia. Sim. Porque foi na minha primeira consulta, eles foram lá e falaram assim, não, ó, vou te encaminhar pra cirurgia, mas eu vou pedir só um exame. Sim. Aí eu tava com 3 exames mostrando que eu tava com câncer. Eu tava com preventivo, eu tava com a primeira biópsia e com a ressonância magnética. Esse é o que você os que estão aqui. Aí fui lá, passou um mês. Aí foi a minha... Aí quando Deus entrou na situação. Foi. Ele entrou já lá na igreja, né? Quando aconteceu. Só que tem uma parte da nossa vida que a gente fala assim, agora é você, Senhor. Não é médico, Não é ninguém. não é ninguém. Minha família me ajudou até aqui, os médicos fizeram tudo que eles podiam fazer até aqui. Agora o milagre. Isso. O milagre é só ele que faz. Só ele. Aí quando eu cheguei na sala aí já tava no oncologista mesmo. Sim. Pra saber se eu ia fazer quimioterapia. Ele chegou e falou assim, pegou o exame
e falou comigo assim, eu acho que fizeram sua biópsia errada. Aí eu falei assim, pronto. O pessimismo. Deu alguma coisa de errado. Ele, porque tá mostrando aqui que você nunca teve câncer. Tá mostrando aqui de tudo que tirou, o seu útero era completamente saudável. Eu vou pedir para refazer a sua primeira biópsia, que constatou que você estava com câncer maligno. Aí eu fiquei super assustada. Saí de lá assim, Senhor, eles tiraram o meu útero à toa. Aí me passaram para radioterapia também. Aí Sim. A radioterapia, eu mostrei para eles o resultado, eles falaram comigo assim, então já que a oncologia pediu para você refazer a primeira biópsia, eu vou pedir para você refazer examinar de novo o seu preventivo. Que era o preventivo, não. Estavam procurando uma lógica, né? Isso. A oncologia pediu para... Não, a oncologia que pediu para fazer o preventivo da primeira biópsia. E a radioterapia pediu para refazer a última, o do que tirou de mim. Falou assim, ó, já que a oncologia foi mais longe, eu vou pedir para refazer esse aqui de perto, que foi o que tirou tudo, Sim. que tirou tudo. E tanto o exame da oncologia, aí passou mais um mês. E eu lá, Senhor, será que o câncer estava em outro lugar? Será que eles tiraram a coisa errada? E só isso, só coisa ruim, só coisa ruim. Não vinha que poderia Nada. Ser um milagre realmente. E para todo mundo, eu falava assim, não, gente, vai dar tudo certo, só pro Bruno que não. Pro Bruno, ele me conheceu o meu pior lado pessimista. Mais pessimista, né? Isso. O meu lado que falava assim, eu vou morrer, eu vou descobrir que eu tenho mais câncer. Porque desde o início, você já tinha aceitado essa realidade. Tinha. Vai dar tudo errado. Tinha. E ele sempre falava assim, não, calma, você não sabe o que vai acontecer, fica calma. E sempre tentando me colocar pra cima, e só com ele que eu me colocava pra baixo, só com ele. Você falou assim que o milagre começou através da sua mãe. Você acredita que a cura veio através da sua mãe? Veio porque depois que aconteceu isso tudo, que a oncologia, o mês seguinte, que foi em novembro, depois da primeira consulta que eles pediram pra refazer, e depois de um mês foi em novembro. Eu voltei na oncologia e na radioterapia. Eles falaram assim, eu não sei o que eu vou falar pra você agora. Porque eu refiz tanto a biópsia, eu refiz tudo que a gente tirou agora, e tá mostrando aqui que você nunca teve câncer. Que você tinha câncer lá no começo. Só que quando eles tiraram, não tinha mais nada. Já tinha acabado. Já tinha acabado. Então ele falou assim, se a gente tivesse feito um exame no meio, você poderia. Eu não precisava ter tirado o útero. Porque de março até setembro, até agosto, até setembro que eu fiz a cirurgia, eu tava com 3 exames mostrando que eu tava com câncer. Em outubro, que foi em setembro que eu operei, em outubro eu já tava mostrando que eu nunca tive. Foi muito rápido, foi realmente Deus. Aí eu mostrei isso pra minha mãe, vão voltar na igreja. Vão ir na igreja, que eu tenho que falar, a gente tem que agradecer o pastor por ele ter usado. Entro eu na igreja, com uma vergonha, que vocês não têm ideia, a vergonha que eu tava. Porque já tinha muito tempo que eu não ia na igreja, então eu falei assim, o pastor não vai lembrar, porque eu não congrego aqui. Então ele nem vai lembrar de mim. Chego eu, na hora de dar a oferta... Você queria mesmo que ele não lembrasse? Eu queria de verdade que ele não lembrasse de mim. Porque eu sabia que ele ia falar alguma coisa. E lá é o seguinte... Lá, na hora que você vai fazer a oferta, você sobe a escadinha do altar, passa no altar e desce na outra escadinha do altar. Ah, sim. Quem tava na pontinha da escadinha? O pastor. Nossa. Ele passou, ele cumprimenta todo mundo que sobe lá. Na hora que eu passei, ele falou assim, oi? Eu falei assim, oi. Ele falou assim, eu lembro de você. Aí eu falei assim, oi, pastor, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem. Você fez a cirurgia? Não, ele realmente lembrou de você. Aí eu falei assim, fiz. Aí ele falou assim, mulher de pouca fé.
Me dá vontade de chorar. Porque eu falei assim, se eu acreditasse com um grãozinho de mostarda, sabe? Igual a sua mãe acreditou. Aí eu falei assim, ele falou comigo, mulher de pouca fé. Você fez a cirurgia? Eu falei, se fiz. Ele falou assim, mas você foi curada não pela sua fé, mas foi pela fé dela. Porque foi ela que pagou o preço pela sua cura. Foi ela que recebeu a cura aqui no dia que você estava aqui. Nossa. Aí eu penso assim, o que excede o amor de Deus? Que além dele, o que eu vejo mais próximo é amor de mãe. E o que a minha mãe é pra mim, sabe? Deus trabalhou mediante a fé Foi. dela, né? Foi. E eu penso que eu agradeço muito a Deus por eu ter ela na minha vida, sabe? E igual eu agradeço a Deus por ter o Bruno. Porque quando eu descobri, eu não sei, até, não sei nem se ele vai ficar chateado que eu vou falar isso, mas quando eu descobri que eu tava doente, tinha pouco tempo também que a mãe dele tinha descoberto que tava doente, com a mesma doença. E eu tentei muito terminar com ele. Pra não passar duas Porque eu vezes. pensava o seguinte, ele tá passando isso com a mãe dele, eu não quero que ele passe isso comigo. E eu não vou embora. Eu vou permanecer aqui, eu não vou embora, eu não vou te deixar. E eu vejo como que Deus usou ele comigo. Como que ele foi importante pra mim, Certeza. sabe? E a gente em agosto tinha feito 1 ano de namoro. E em setembro eu operei. Então Isso era foi em 2000 e que você falou? 21 e 22. 22. Aí eu fui pensando que eu falei assim, Senhor, como que Deus usa uma pessoa que traz uma pessoa, parece que Deus trouxe ele pra minha vida pra me ajudar. Sim. A passar aquilo, sabe? Eu vejo o cuidado que Deus teve com a minha família, mas também eu vejo o cuidado que Deus teve de ter trago ele pra minha vida, pra me ajudar, sabe? Ele foi o seu apoio, Foi. né? O que a sua família não podia sustentar, ele sustentou. Ele Te sustentou. apoiou. Sustentou. E sustentou tanto que ele passou comigo e passou com a mãe dele. A importância de ter um relacionamento abençoado por Foi. Deus é essa, né? Que você tem um apoio. É melhor ser dois do que um, Do que um porque quando um cai, o O outro outro ajuda a ajuda. levantar. Uhum. E hoje você fala pra mim que você, em relação a tudo isso que você viveu, você viu o milagre, hoje você acredita em milagres? Acredito. E eu demorei até um pouquinho mais para contar isso pro Bruno, o que tinha acontecido lá na igreja, que eu tinha contado só para minhas 2 irmãs. Porque até no então, nem eu mesma acreditava. Quando eu contei para ele, um pouco antes disso, eu comecei a buscar mais, que eu falei assim, como que eu não vou servir uma Deus que fez isso que fez por mim. isso por mim? Como que eu vou buscar? E eu comecei a pensar assim, gente, tá faltando alguma coisa. Tá faltando uma pecinha pra colocar no quebra-cabeça. Eu tô sentindo falta de alguma coisa que eu não sei nem o que que é. E eu comecei a congregar numa igreja, na casa de oração lá no Jardim do Lago, é onde eu congregava antes de vir pra igreja. E eu comecei a ir, fui indo, e eu fui gostando. E eu falei assim, Senhor, eu quero isso pra minha vida. Foi isso. É pra isso que eu nasci. É pra né? isso. Aí eu fui, chamei o Bruno, ele começou a ir comigo, e ele já tinha ido num dos cultos do pastor Luiz. Aí ele falou assim, também tem uma igreja lá, eu vou começar a ir, essas coisas assim, na igreja. Sim. Vocês são de bairros diferentes. Diferentes. Isso. Entendi. Aí quando dava, ele ia comigo, e quando dava, de vez em quando eu vinha com ele, na igreja aqui. Sim. Aí teve um encontro lá na igreja onde eu congregava, e eu fui e batizei. Que legal. E eu Glória a falei com Deus. ele. Aí começou que eu falei com ele assim, a gente agora vai ter que ter uma vida diferente, porque agora eu sou batizada. E ele falou assim, não, a gente vai buscar junto, porque o nosso combinado era buscar junto. Só que aí cada um tem o seu tempo. Sim. Aí o meu foi primeiro que o dele.
E eu fui batizei primeiro. Aí depois ele continuou buscando. Aí até hoje, do jeito que ele é um servo do Senhor agora. Por isso que Batizou, né? no dia do batismo dele eu fiquei Nossa. muito eufórica, porque eu sonhei e orei por aquilo. Vocês são praticamente recém-casados, né? Isso. Casam foi esse ano? Foi, Né? dia 15 de julho. E Deus fez tudo certinho no Foi. tempo dele. Você fechou todas as brechas e descobriu de verdade que você nasceu para o reino de Deus. Foi. A sua história, a sua vida, ela é um milagre do Senhor. Eu perguntei já se você acredita em milagres, mas hoje eu quero te perguntar, qual é a sua maior motivação para viver? Olha, a minha motivação para viver hoje, eu estava até conversando com o Bruno sobre isso. É buscar ser reconhecida por Jesus, sabe? Buscar ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor, dentro de todas as nossas falhas, sabe? Sim. Dentro de tudo que a gente sabe que a gente pode melhorar. Buscar sempre tá certa, andar certo. Buscar Jesus em primeiro Eu lugar. aprendi que quanto mais você se tornar referência cristã aqui embaixo, mais referência cristã você é lá em cima. Então, quando você diz que quer buscar a atenção de Jesus para você, você se tornará uma referência dentro da sua casa, no casamento com seu esposo, aonde você estiver dentro da sua congregação, você se tornará uma referência, porque esse é o desejo do seu coração. E Deus não vai negar isso. Ele não vai negar de realizar isso, ele vai realizar de uma forma ainda maior do que isso. Ai, agora esse negócio me fez chorar. E aí a gente entra nessa parte do seu milagre. Você trouxe aí alguns laudos também, né? Que você disse que são exames que você fez aí, que comprovam, gente, comprovam de verdade que ela tinha o câncer. E você falou que foi 3 exames antes, né? 3 exames que falam que realmente ela tinha o câncer. E depois ela fez mais um exame. Que foi a ressonância magnética. E comprovou que eu tava com câncer. E depois mais 2 biópsias e comprovaram que eu nunca tive. Nunca tive. Nunca tive. Aí isso aconteceu em 2022. Até hoje eu tenho que ir lá uma vez no ano pra ter acompanhamento. E o meu médico assim, né? Da oncologia, que eu ainda faço. Vou na oncologia, vou na radioterapia. Não tem explicação pra eles. Eu não sei o que eu te falo. Eu não sei. Eu sei, hoje eu sei. Quem que hoje eu Quem sei. Que é a presença do Senhor mesmo, né? E eu fico tão admirada que tem hora que a gente pensa que Jesus só se manifesta em quem é crente, em quem tá buscando ele. Ponchado. Ele me buscou lá no mundo, no fundo, e me exaltou de uma forma que hoje eu possa estar aqui trazendo. As cordas de amor do Senhor, né? Não tem como, Carol. Essas cordas sempre puxam, sempre atraem a gente para mais perto de Deus. É como se sempre tivesse uma cordinha amarrada na gente. E o Pai deixa a gente ir até onde a gente consegue ir. Depois é só puxa. Depois ele só puxa de volta. E eu fico vendo como que ele usa pessoas para trazer a gente mais para perto, sabe? Eu fico vendo que hoje, mesmo eu buscando primeiro, eu batizando primeiro, hoje eu vejo o tanto que o Bruno, ele me sustenta. Em fé, em oração. O papel do marido, né? Dele. Ele cumpre o papel do marido dentro da casa. Isso é muito importante. Tanto como referência para você, esposa, porque é uma esposa que edifica, né? A esposa que edifica, ela precisa de um marido que realmente entenda que precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Verdade. E aí ele se torna referência para você e para os seus filhos, que são muito importantes. Eu falei isso na pregação no domingo sobre a paternidade. E realmente necessário ter pais que entendam isso, que eles precisam ser referência. E você é a referência de milagre. Eu creio que quando seus filhos ouvirem essa história, fala, minha mãe
Depois, É mágica. depois que eu passei por isso com eles, eu contei pra eles, porque eles me perguntam, eu tive os 2 partos normais. E Sim. como eu fiquei com uma cicatriz, Aham. aí a Alice, principalmente um dia fazendo Entendi. massagem, ela falou assim, mãe, o que que aconteceu? Eu falei assim, a mamãe ficou com dodói e o papai do céu curou a mamãe, mas a mamãe teve essa cicatrizinha aqui de amor, que é a prova que Jesus curou a mamãe. Marcadas, né? Aham. Ficou marcado. Aí ela, o que que você teve? Eu falei assim, a mamãe teve câncer. Aí na escola dela, minha mãe teve câncer, mas minha mãe curou, Jesus curou ela. Nossa, que Todo mundo. lindo! Aí quando eu chego lá na escola, ela já fala, não é mãe que você já teve câncer? Eu falei assim, já, filha. Aí toda vez ela fala com uma alegria, falando assim, minha mãe ganhou, minha mãe venceu. Sempre é assim. Nossa! Eu lembrei da história dela, da mulher samaritana também, porque quando a mulher samaritana foi encontrada por Deus, ela foi transformada dela. Deus transformou a vida dela e ela saiu espalhando isso por toda Samaria. A Bíblia fala sobre isso. Então não vai parar em você. Eu creio que esse podcast aqui vai chegar em outras pessoas que Tomara. talvez estejam passando pelo mesmo problema que você, ou outro tipo de câncer que acha que não tem cura, que acha que não vai dar mais certo. Pessoas que talvez tá fazendo tratamento e já perdeu o cabelo, já tá fazendo quimioterapia há muitos anos, há muito Uhum. tempo. Existe cura sim. Deus Existe. pode agir. Deus chega no momento certo, na hora certa, quando Ele quer e no E, momento que Ele quer. e você falando da mulher samaritana, foi a mulher que eu peguei debaixo da cadeira. Ah, no Do culto culto! de mulheres. Foi ela. No... Eu lembrei da mulher samaritana. A gente fez um culto de mulheres e a gente colocou algumas mulheres debaixo. A Paola, né, na época, Foi. colocou um culto. Ó, um culto. Colocou os papeizinhos de mulheres da Bíblia, né? Aham. E essas mulheres, elas simbolizariam alguma coisa em nós. Alguma característica Foi. nossa. E a mulher samaritana Foi. é a mulher que pegou água, né? Que Jesus Do pediu poço. água no poço e Jesus falou assim: a água que você me dá agora, eu vou ter sede depois, mas a água que eu vou te dar realmente a mulher samaritana é você. Foi ela. E quando eu cheguei em casa com ela, eu fui mostrar pro Bruno. Aí a gente foi ler a A passagem, história, a né? história. Eu falei assim, e eu tinha até comentado com a Priscila, que é minha líder de célula, maravilhosa. Sim, linda. Ela, ela falou comigo assim, quando eu contei pra ela que a gente tava falando de exame, que eu tomei morfina aqui por conta Sim. da dor e ficou uma picadinha do dia da cirurgia. Uhum. Aí eu mostrei pra ela, ela falou assim, mas por que você precisou tomar morfina? Aí eu fui contei pra ela, foi quando ela me convidou. Sim. Aí eu falei assim, eu sempre quis, no Outubro Rosa, falar isso numa igreja. Que eu acho, Nossa. sabe por quê? Porque eu tenho um espaço onde eu atendo mulheres e eu gosto de falar isso para falar para elas o tanto que é bom o autocuidado, o tanto que é valoroso mesmo a gente olhar para a gente como prioridade em questão de saúde, em questão de olhar e falar assim, não, deixa eu cuidar disso aqui, que colocando isso aqui, eu consigo cuidar da minha família, porque se eu Sim. não estiver bem, Priorizar a saúde, né? isso, Eu falei sobre isso lá no meu serviço no Setembro Amarelo, como é importante priorizar a saúde mental, porque hoje é uma das áreas que é mais prejudicadas no mundo todo em relação à ansiedade, depressão. E agora a gente falando isso no Outubro Rosa também. Uhum. É importante essa preservação, não é de agora. Não, Não nasceu de agora. O câncer é uma doença que já veio de muitos e muitos anos atrás e que já matou muita gente. Hoje a gente sabe que existe um Deus que cura, mas também existe a medicina que isso, consegue tratar e consegue cuidar isso se for descoberto rapidamente rapidamente. também. Uhum. Existe um médico dos médicos, né, que é o Senhor, Verdade. que pode trazer um milagre, né, na vida de várias pessoas. É, então, para a gente finalizar aqui de alguma forma, eu quero que você deixe uma mensagem. Eu quero que a Carol deixe uma mensagem para quem está lutando hoje nessa guerra contra o câncer. O que que você falaria para essa pessoa? Olha, é difícil, porque a pessoa que está passando por isso, ela não vê ela, porque eu sentia que eu estava sofrendo. Só que ver quem eu amo sofrer é pior.
Só que aí quando a gente olha isso, a gente tem que focar no amor. Porque tudo vai acontecer da vontade de Deus. Vai acontecer. Se Ele quiser, vai acontecer. Eu falo para quem está passando isso, busca o Senhor. Porque no meu momento de choro, na minha cama, quando eu estava até sozinha, era só Ele que sabia o motivo que eu estava sofrendo, o motivo que eu pedi a Ele que não deixaria meus filhos sozinhos. Porque quando a gente é mãe, a dor da gente. A gente pensa em deixar um filho sozinho aqui. E quando você fala da palavra câncer, você só pensa em morte. Você não acredita que você vai ser curada, você não acredita que vai acontecer uma coisa boa. Você só acredita e só pede. Fala assim, Senhor, faça o seu melhor, mas cuida dos meus filhos. Cuida de que na minha falta alguém possa cuidar deles. E pega no Senhor. Eu era muito pessimista. E depois disso, eu fui começando a ver que existe um mundo de bondades no Senhor. Que existe um mundo que pode acontecer coisas boas. Porque o mundo ainda acontece coisas boas. Acontece cura, acontece milagre. Eu sou a prova viva disso. Eu não acreditava. Só que eu acreditava num Deus. E ele acreditou em mim. E deu tudo certo. Aí eu falo que não perca a fé. A fé, ela move montanhas, literalmente. Ela faz um simples virar tudo. E uma doença mortal virar nada. Virar que nunca existiu. Então, tenha fé. Pede com Deus e não deixe de ir ao médico, gente. Porque médico também é muito importante. É isso mesmo. A gente tá falando aqui muito sobre a fé, sobre o cuidado de Deus na sua vida, com seus filhos, principalmente, porque Ele precisa de você. Eu quero dizer para vocês que em tempo de apostasia é a perca de fé. Jesus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que curou o paralítico. Ele é o mesmo Deus que curou o leproso, a mulher do fluxo de sangue. Ele curou pessoas que na época as pessoas achavam que não tinha mais solução. E Deus veio com milagre, Jesus veio com milagre e transformou a vida delas. E transformou e mudou tudo. Toda a situação que estava ali, ele transformou. E esse é o mesmo Deus desse tempo. A gente viu isso na vida da Carol e eu creio que isso acontece na vida de várias pessoas que acreditam ou que tem alguém que acreditam por elas. Porque a Carol é a prova de que a oração de uma mãe pode impactar e invadir o céu. Então talvez você pode estar não acreditar, né? Pode até não acreditar, mas tem pessoas que intercedem por você e acreditam nisso. E isso aí que Deus está te provando hoje é para testar a sua fé. Para te mostrar que ele é capaz e ele ainda é o Deus da sua vida. Assim como mostrou para Carol. Hoje a Carol, ela é uma mulher de Deus. Que fechou todas as brechas. Um casamento firmado no Senhor. Uma família firmada no Senhor. E isso fortificou a sua fé de uma forma que esse testemunho vai passar para todo mundo. Esse testemunho, ele vai invadir a casa de muitas pessoas e vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Amém? Amém. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão vendo este podcast, que vocês continuem assistindo, porque esse é só mais um vídeo que vai edificar a sua vida, tem muitos ainda, mas eu creio também que a Carol foi edificada através desse testemunho também, dessa conversa aqui. Foi sim. Quero agradecer a Carol. Muito obrigada, Carol, por estar aqui com a gente hoje. Eu creio que Deus ele ainda vai te usar muito. E é isso. Muito obrigada. E muito obrigada, gente. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Beijo.